Muito boa noite a vocês, meus irmãos e minhas irmãs das 5 paróquias de Votorantim, que estavam participando do terço meditado das 18 horas e agora nos acompanha no programa Aprofundando na Fé, onde essa semana especial das vocações do mês de agosto, vocação da família, Semana da Família, nós estamos abordando a vocação diaconal focado no diácono permanente. Nós temos o diaconato transitório, dos jovens que vão ser sacerdotes e que também são ordenados diáconos, é o mesmo diaconato, porém chamado transitório porque eles serão ordenados presbíteros. E nós permanentes porque assim permaneceremos até o dia em que Deus quiser e nos chamar para vivermos a diaconia lá na Igreja Celestial, né? Eu brinco muito que, no meu caso, espero que esse dia esteja distante, a gente é apegado a esta vida, né? Mas será uma grande alegria participarmos um dia desta Igreja Celestial. O Padre Tadeu diz uma coisa que eu sempre achei muita graça, que vou morrer antes do 100, isso eu sei, mas vai ser sobre o protesto. Bem, nós estamos falando ontem sobre fatores que contribuíram para a extinção do diaconato permanente. Na Igreja Oriental, ele seguiu a sua trajetória normal, os diáconos foram servidores dos pobres, embora enveredou-se também pelo caráter celebrativo, mas a Igreja Oriental nunca foi extinto o diaconato permanente. Na Igreja Latina, ao contrário, por essas razões que o autor enumerou, o diácono foi extinto. Alguns autores no século VI, outros no final do século IV, e só foi restaurado no Concílio Vaticano II, no ano de 1965. Irmãos, nós iremos agora então, como o tempo é curto, né, o tempo urge, hoje é o último dia dessa semana, né, nós vamos abordar, talvez semana que vem estejamos de volta com outro assunto, outra temática. Quando ocorreu a restauração do diácono permanente? Acho que ficou claro para vocês que o diaconato foi extinto porque o diácono não é todos, né? Claro, alguns mantiveram-se fiéis, mas como pregadores da palavra, como servidores da caridade aos pobres. Mas alguns enveredou-se pelo caminho dessa parte administrativa, exercendo altos cargos, né? Não souberam resistir à tentação, acabaram tornando-se, né, um ministério estranho, um ministério que, em vez de ajudar a igreja, atrapalhava a caminhada da igreja e foi então extinto o diaconato. Mas ele foi restaurado no ano de 1965. Esta restauração começou a vigorar no dia 18 de junho de 1967, festividade do diácono e doutor da Igreja, Santo Efrem, quando o Papa Paulo VI, atendendo às aspirações de toda a Igreja, explicitadas, sobretudo durante o Concílio Ecumênico Vaticano II, publicou o importante moto próprio Sacrum Diaconatus Ordinem, ou seja, restaurando o diaconato como um grau próprio e permanente da hierarquia da igreja. Então, o diácono permanente é membro da hierarquia da igreja, é membro do clero. A cerimônia, a celebração, onde ele recebe os ministérios sacros do leitor e acolitato, ele também entra em estado clerical, ou seja, o diácono não é mais um leigo, ele torna-se clero, membro do clero de uma arquidiocese, não presbítero, mas diácono no primeiro grau da ordem, do sacramento da ordem, ele é membro do clero, sim, ele sai do estado laical, deixa de ser leigo para ser diácono. Né? Já vi termos equivocados como diácono leigo, isso não existe. Né? O que há é que o diácono permanente, ele é um sinal sacramental de todas as diaconias da igreja, isto sim. Leigos
ministros leigos não se sintam inferiores ao diácono permanente. Nós somos apenas o sinal sacramental da diaconia que vocês exercem com tanta humildade, com tanto fervor das nossas paróquias de Votorantim, da nossa arquidiocese. Não deve haver concorrência entre diácono permanente e leigo. Ao contrário, um supõe o outro, um deve acolher o outro. Da mesma forma que não deve haver concorrência, confronto entre o diácono e o sacerdote. Nós sabemos que o diácono, ele é servidor do bispo arquidiocesano. Mas quem está aqui em nossa paróquia e é braço do bispo? O sacerdote. Ele foi colocado aqui por Deus, através do senhor arcebispo, para ser o nosso pastor. Então nós devemos estar em comunhão com ele. É impossível exercer um diaconato sem essas duas dimensões. A comunhão com o pároco e a comunhão com os irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus, da qual nós não somos autoridade, mas somos servidores. Claro que o diácono tem uma discreta autoridade. Tem sim, como parte da hierarquia da igreja. Mas como é que ele deve exercer essa autoridade? Como é que o bispo, como é que o padre, o sacerdote deve exercer a sua autoridade? Simples. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Jesus, modelo do diácono servidor da nossa igreja. O padre, o bispo, continua sendo diácono. Antigamente, os bispos, nas suas vestes sagradas, por baixo da sua roupa, de bispo e de padre, ele usava ainda a estola diaconal, As roupas que o diácono usa, a túnica branca, a estola na transversal, colocado aqui no ombro. Nós não viemos paramentados porque não é o caso, mas ele usa a túnica branca, a estola transversal do ombro esquerdo, diferente do padre, que a estola é na horizontal. Então o diácono usa essa roupa. Em ocasiões solenes, ele usa também a dalmática. A dalmática não é casula. A casula, ela não tem manga. A dalmática tem manga, E ele usa em ocasiões solenes. Pode usar no casamento, pode usar no batizado, Enfim, são as roupas que caracterizam o diácono permanente no exercício do seu ministério. Uma pergunta importante: por que o diácono permanente se diz que ele foi restaurado na Igreja Latina? Porque justamente a Igreja ressentiu-se deste vazio no sacramento da ordem. O lugar ocupado pelo diácono estava sempre vazio. Por muito tempo, do século VI até o ano de 1965, havia apenas o diaconato transitório, que não tinha grande destaque. Os seminaristas que se ordenavam diácono exerciam o diaconato por algum tempo, provisoriamente, quando se fazia a tosura, inclusive, nos candidatos. Depois ele era ordenado presbítero e o diaconato não tinha, assim, uma grande expressão na nossa igreja por esse tempo. Então, o diácono foi restabelecido pelo Papa Paulo VI com o moto próprio, como já vimos, através do Sacrum Diaconus Ordini, e compete à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, em cada país, julgar e decidir quanto à oportunidade da restauração do diácono permanente como um grau próprio e permanente da hierarquia da igreja. São chamados de permanentes, no nosso caso, dos meus irmãos de Votorantim, da arquidiocese, a maioria deles, homens casados, ordenados assim e que assim permanece. Não é algo provisório, mas é permanente, por toda a vida. O diácono será diácono para sempre. Claro que o diaconato ele é algo ainda novo na nossa igreja. O concílio fez 50 anos,
Então, meio século de diaconato permanente, né? A história da igreja vai mostrando como os diáconos vão ocupando o seu espaço. É bom que se diga, meus irmãos, aqui que eu queria focar um pouquinho a nossa reflexão. No Concílio Vaticano II, o pós-concílio, em muitas arquidioceses, Sorocaba foi uma delas, houve uma grande evasão dos sacerdotes, dos padres, alguns dos quais não conseguiram se adaptar às novas determinações do concílio. Houve mudanças, a missa começou a ser celebrada de frente para os fiéis, né? Houve mudança na roupa que o sacerdote veste, e alguns sacerdotes, não se adaptando a essas novas determinações, preferiram deixar o ministério. Sorocaba foi um período muito crítico da nossa igreja. E o diaconato permanente, às vezes ele tem este equívoco de entender o diácono como substituto do padre. Onde o padre não pode ir, vai o diácono. Não, não é isso não. O diácono tem uma essência própria do ministério. Ele é o sacramento da ordem no primeiro grau. Então não se pode pensar que o diácono é o sterpe, né? O padre não pode ir, manda o diácono. Não, não é assim não. Ele tem uma característica própria, um ministério próprio, inerente ao exercício do seu diaconato, né? Então, por essa razão, na história da igreja, e mais aqui nossa arquidiocese de Sorocaba, muitas vezes, né, se olhou o diácono, ou se olha o diácono como substituto do padre. Ele não é. O diaconato, meus irmãos, permanente, não é uma plataforma, um trampolim, aonde daí eu vou ser ordenado, né, com possibilidade de ser presbítero. Não. Mesmo porque o diácono é homem casado, do processo para o diaconato permanente é imprescindível, é necessária a aprovação da esposa. Por quê? Primeiro ministério nosso diácono permanente é o matrimônio. Então o diácono permanente, ele tem esta dupla sacramentalidade que o torna responsável na comunidade. Ele não é um mero auxiliar, ele tem responsabilidades que lhe são confiadas pelo pároco, claro, de acordo com o seu carisma, de acordo com as suas aptidões. A diaconia é um campo muito amplo, ela tem 3 dimensões: a celebrativa, a dimensão litúrgica, a dimensão caritativa. É verdade. E dentro dessas 3 dimensões, o leque é muito diversificado das diaconias. Nós podemos hoje exercer uma diaconia, por exemplo, na parte administrativa, na parte contábil. Claro, fazemos aqui uma ressalva, sempre com o coração voltado para o Cristo servidor. Não vamos nos ocupar de trabalhos na área administrativa, pensando então no poder. Não, de forma nenhuma. A diaconia, ela é muito rica, ela é muito ampla. Dentro dessas 3, nossa, que riqueza que é a diaconia. No meu caso, eu trabalho na área de comunicação da arquidiocese, na paróquia, além das atribuições inerentes próprias do meu ministério, eu também exerço a diaconia da parte administrativa, financeira da paróquia, como tesoureiro. E faço com muita alegria. É claro que é de acordo com as aptidões que a gente tem. Eu gosto de contabilidade, sou formado em contabilidade na OSE, né? E trabalhei um pouco isso na empresa, né? Na parte contábil também, e hoje eu exerço essa diaconia na minha igreja com muita alegria, né? É algo que pode nos dar a tentação do poder? Sim, sem dúvida que pode. Mas devemos sempre, por isso, ser homens de oração e de escuta da palavra de Deus. É imprescindível na vida do diácono, diariamente, ele não dedicar-se a, pelo menos 1 hora,
de oração e de escuta da palavra de Deus. Por quê? Foi isso que faltou naqueles tempos, né? A palavra de Deus e a oração vai nos abrindo o coração diante de Deus e vai nos tornando cada vez mais servidores. Servir com humildade, não importa se você é administrador da paróquia, não importa se você exerce um trabalho relevante nas pastorais sociais, tudo que você faz por amor e você faz com este espírito de serviço. Aqui é bom a gente lembrar que no processo de restauração do diaconato permanente, pelo Paulo VI, no Concílio do Vaticano II, é importante lembrar da onde surgiu a ideia da restauração do diácono. Não foi da parte celebrativa, não. Não foi porque nas comunidades, nas paróquias naquele tempo, precisamos ter homens para batizar, para fazer casamentos, é melhor ordenar diácono. Não, mas foi de círculos ligados ao serviço da caridade. No segundo semestre do ano de 1951, o ano que eu nasci, né, na República Federal da Alemanha, mais precisamente na cidade de Friburgo, alguns trabalhadores sociais que participavam de um seminário sobre assistência social, promovido pela Caritas alemã, constituíram o primeiro círculo de reflexão diaconal. Olha que legal, olha que bonito. Da onde surgiu a ideia da restauração do diaconato permanente? Trabalho social da Caritas da Alemanha. Olha aí, parece que repete-se lá em Atos 6. O diaconato é restaurado a partir das necessidades que este grupo de trabalhadores, militantes e atuantes na parte da Caritas, né, social, sentiu a necessidade. Em maio de 1952, o primeiro grupo do seu boletim Folha de Tarefas do Círculo Diaconal, era assim chamado, o qual, embora de forma assistemática, continuará circulando até o ano de 66. Com o decidido apoio de autoridades eclesiásticas e de conceituados teólogos como o padre jesuíta Karl Rahner e o frade dominicano Yves Congar, o grupo inicial foi se ampliando, ensejando o surgimento de outros grupos e iniciando contatos com os grupos diaconais ortodoxos e de outras confissões evangélicas. Olha aí, olha o comunismo presente no diaconato permanente. Até que em 1959 foi constituído um grupo internacional do diaconato com sede na referida cidade de Friburgo, na República Federal da Alemanha. É este grupo, nesse debate de ideias sobre o diaconato na igreja, embasando-se no trabalho social de fora da igreja, portanto da extra-eclésia, é que vem a ideia da restauração do diácono permanente. E o Papa restaurou o diaconato permanente a partir deste documento que este grupo vai apresentar à Santa Igreja. O Concílio dá uma abertura, verifica que por 1000 anos está vazio este irmão do sacramento da ordem chamado diácono. E a partir desse debate, deste grupo da Alemanha, das Caritas, e os primeiros diáconos, tanto no Brasil como na Alemanha, foram homens deste meio das Caritas, homens que atuavam no social. Então aí foi restaurado o diaconato permanente. Como dissemos, o diaconato permanente é um sacramento, portanto, ele é a semelhança da ordenação episcopal dos bispos, terceiro grau do sacramento da ordem, e da ordenação sacerdotal, que é o segundo grau. O diaconato é o primeiro grau, das quais não difere em natureza, mas apenas em grau. O mesmo sacramento da ordem que o presbítero recebeu,
o diácono permanente também recebe. Ele é o primeiro grau do sacramento da ordem. A ordenação imprime-lhe caráter sacramental específico e também ordena e consagra ao culto de Deus e ao serviço da igreja e dos irmãos estas pessoas vocacionadas e consagradas, chamados diáconos. O que faz um diácono permanente na igreja? Vamos falar um pouquinho na vida celebrativa sacramental. Ele ministra o santo batismo. Vamos aqui deixar claro que o sacramento do batismo e do matrimônio é, em primeiro lugar, responsabilidade do padre, do pároco. É claro que por razões pastorais este delega ao diácono, mas o diácono ele é ministro ordinário do batismo. Ele é ministro ordinário do matrimônio. É ele quem assiste em nome da igreja. Como dissemos, os noivos celebram e o diácono assiste, acolhe o consentimento, ratifica o consentimento e dá a bênção nupcial. O diácono na igreja também ele tem a responsabilidade de celebrar a palavra de Deus. Qual a diferença da celebração da palavra do diácono permanente, ministro leigo? Na celebração em si, nenhuma. A diferença está apenas no ministério que estes ocupam. São ministérios diferentes, que se complementam, que colaboram, que contribuem para servir o povo de Deus, mas são diferentes. Então o diácono, na celebração da palavra, ele preside em nome da igreja, ele faz a homilia e ao final ele ministra a bênção com a imposição das mãos à assembleia. O diácono também exerce os sacramentais, entre eles o da bênção. Mesmo as bênçãos que o sacerdote dá, o diácono dá. Inclusive a bênção solene do Santíssimo, paramentado com as mesmas vestes do sacerdote, de posse do ostensório, para fazer o que se chama o passeio do Santíssimo, e a bênção solene. O diácono também dá. O diácono abençoa pessoas, casas, animais, né? Bênção São Francisco, todas as bênçãos lhe é facultado fazer. O diácono também é o ministro ordinário das exéquias. Isso não desmerece o trabalho de vocês, irmãos e irmãs, ministros, que exercem com tanto carinho, com tanta fidelidade este ministério. Mas o diácono, ele é o ministro ordinário das exéquias. É seu dever, sua obrigação fazer. O diácono não pode delegar, eu vou deixar essa exéquia para que o meu irmão aqui, o ministro leigo, faça. Não, ele não pode fazer isso. É obrigação dele presidir as exéquias. Pode fazê-lo junto com os irmãos das exéquias, para que eles façam uma leitura, uma oração dos fiéis. É possível partilhar isso, é muito gostoso fazer isso, né? Mas ele é o ministro ordinário das exéquias. Ele também é facultado dar a bênção aos enfermos, né? Então, quando se chama o padre para um doente, se for o caso, ele vai levar a unção dos enfermos, coisa que o diácono não faz. O diácono não pode levar nenhum tipo de óleo para os enfermos, que vai lembrar a unção. E a unção é outro sacramento que compete ao presbítero fazer. O diácono dá a bênção aos enfermos, né? Preside casamento, preside batizado, celebração da palavra, e durante a Santa Missa ele é o proclamador do Santo Evangelho. Pode ter bispos e padres, se tiver um diácono, a ele compete proclamar o Evangelho, motivar a oração dos fiéis e concluí-la, se o presbítero assim o pedir, né? Compete a ele distribuir a Eucaristia, preparar o altar e também distribuir a Eucaristia. Ele é o ministro ordinário da Eucaristia. Enfim, meus irmãos, foi tão gostoso essa semana poder estar com vocês aqui no programa Aprofundando na Fé, falando sobre o diaconato permanente.
Para mim foi motivo de grande alegria. Pude crescer muito ao longo desta semana. Recebemos algumas manifestações carinhosas pelo Facebook, nossa página, né? E queremos sempre divulgar e incentivar essas vocações. Só lembrando que compete ao presbítero, ao pároco, convidar o candidato ao diaconato permanente, deve ter 35 anos, deve ter o aval de todo o povo de Deus, do conselho, para receber uma ordenação. Eu agradeço muito a audiência, o carinho, a atenção de todos vocês. Gostaria de fazer uma oração conclusiva, louvando a Deus por essa semana, pela vocação de ser família, pela vocação de ser diácono. Estive aqui com vocês com essa proposta. Senhor nosso Deus e Pai, nós os louvamos e agradecemos pelos méritos de São Lourenço, patrono dos diáconos, por tantas vocações, ricas vocações a serviço da vossa igreja. E colocamos de modo especial a nossa gratidão pelo ministério diaconal que o Teu Espírito vai suscitando em tantos e tantos irmãos. Que Deus rico de amor, bondade e misericórdia conceda a todos vocês a sua bênção encorajadora e iluminadora, por intercessão de Nossa Senhora Consolata, Nossa Senhora da Ponte e de São Lourenço. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser, aqui na TV Votorantim, canal 10, Aprofundando na Fé.